Mas tem uma última pergunta aí? Na verdade, a gente não tem mais uns 10 minutinhos? Tem? Eu queria que Tem? você falasse um Então pouquinho tá. sobre física quântica, pelo menos assim, para quem não sabe o que é, entender, porque é maravilhoso física quântica. Em 10 minutos? Não, eu sei que... Resumidamente, a ideia. Então vamos lá. O que é que física quântica é? É uma área da física, né? É a área da física que cuida das questões subatômicas, das partículas, né? Da matéria. E o que é que a física quântica diz? Ela diz que quem cria a realidade não é a realidade, muito menos a matéria. É o observador, é quem observa. E nós temos a possibilidade de alterar a realidade, inclusive a própria matéria. Os elétrons, né? Você imagina o átomo, o núcleo, os elétrons que estão girando em torno do átomo, eles são matéria. E nós observadores, temos autonomia e poder sobre o elétron, sobre a matéria, consequentemente sobre a própria realidade. Então, quando a ciência fala observador, não é observador com os olhos, é observador com a mente. Até porque nós não enxergamos com os olhos. Não é verdade. A gente não vê com os olhos. Os olhos são lentes, eles captam a luz, tá? Projeta no fundo do globo ocular de forma invertida, pequena invertida. Essa imagem invertida no fundo do globo ocular vira um impulso elétrico e nós enxergamos aqui atrás, na cabeça. Nós enxergamos aqui dentro. Então, essa imagem aqui dentro, que nós vemos aqui dentro, ela é capaz de criar a própria realidade. Quanto mais intenso você vê, quanto mais repetido você vê, quanto mais verdadeiro aquilo que você vê aqui dentro. Então, verdadeiro não é lá fora. A verdade não é essa água, não é verdade. Verdade é o que você enxerga aqui dentro. Então, nós criamos a realidade como nós a observamos. Então, vou dar um exemplo. Tem um experimento da fenda dupla, muito conhecido, foi feito a primeira vez, foi na década de 40, e vem sendo repetido. Eles jogam elétrons por duas fendas, resumindo, por duas fendas. Então, passa pelas duas. Quando tem um observador vendo por onde o elétron passa, se passa por uma fenda ou outra, lá atrás, num papel de impressão de elétron, aparecem duas marcações, porque tem o quê? Duas fendas. Duas fendas, é lógico. Mas quando tira-se o observador, não tem ninguém observando o que acontece, duas fendas, joga-se elétron, e aí tem N possibilidades, infinitas possibilidades. Enquanto tem papel, tem marcação de elétron. Como? Duas fendas, era para ter duas marcas. Duas marcas. Enquanto tem um observador, o elétron obedece à lógica do observador. Duas fendas, duas marcas. Tira o observador, joga elétron, N infinitas marcas, infinitas possibilidades. E aí, os cientistas hoje não questionam isso. Eles sabem que o elétron obedece o seu observador. A matéria obedece quem observa. Transportando para a nossa realidade. Vamos falar de mim, tá? Eu tenho a possibilidade de ser muito pobre, miserável, mais ou menos, né? Eu tenho um leque de possibilidades. Muito pobre, neutro, rico, bom, dinheiro é multibilionário. Então, eu tenho todas as possibilidades disponíveis para mim, financeiramente, por exemplo. Eu poderia falar saúde, eu poderia falar casamento, financeiramente. Qual das possibilidades eu vou viver? O mais pobre dos pobres, um neutro, ou o mais rico dos ricos? Qual? Eu vou ver a maneira pela qual eu me observo. A maneira que eu me enxergo aqui dentro, porque assim como tu pensas, me ajuda aí. A Bíblia diz, assim como tu pensas, tu és. É o que a Bíblia diz. Então, assim como você pensa, assim o mundo te acontece. Assim você é. Então, a maneira pela qual você se enxerga aqui dentro, assim, pela maneira que você pensa, esse pensamento se manifesta em realidade, né? E isso aí, se a gente quiser extrapolar para o mundo cristão, por que Jesus andou em cima? Como é que Jesus fez para andar em cima d'água? Simples. Quanticamente falando, muito simples, muito óbvio até. A matéria obedece quem? Observador. O observador. O observador. As propriedades e posições da matéria obedecem ao observador. Aí chega um cara que diz, cara, eu consigo observar essa água sólida. O que a água faz? Obedecendo à física quântica, se torna, é de partícula, é de elétron, ela se torna sólida. E eu vou observando, e vou caminhando sobre a água sólida, porque eu a observo sólida. Mas por que esse cara consegue fazer isso?
Não é porque a fé, porque com uma fé pequena, fé é física quântica. Fé é ver o que não existe como se já existisse. Isso é física quântica, é ver o que não existe com uma segurança tal como se já existisse. E esse homem que andou sobre as águas, ele olhava para a água, olhava o que existia como se não fosse aquilo que ele estava observando, e andava. Mas por que ele consegue? Por que diz lá com uma fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, você disse para essa montanha, atira-te ao mar e assim ela fará? Porque você com uma fé pequena faz isso. E qual é o grande segredo? Em nada duvidares. Vocês me entendem? Em nada duvidares. A questão que nós duvidamos, é as dúvidas que assolam. E as dúvidas vêm do lado negro da força. As dúvidas. Está entendendo? Mas física quântica, quanticamente falando, o que Jesus fez é completamente plausível. Tanto que ele fez isso sem ser Deus, ele fez como homem. E ele disse para os discípulos dele, vocês vão fazer coisas muito maiores que eu fiz. Vocês têm recursos para isso. Se você olhar o que não existe como se existir e em nada duvidar, amigo, você vai ressuscitar, você vai fazer o escambau. A física quântica, ela é como a ciência enxerga a fé. Ela, resumidamente, seria Cara, isso. eu vou até anotar isso depois, tá? Ó, tá vendo? A física quântica é como a ciência enxerga a fé. É isso aí. Só que são dois campos, como Deus é uma coisa cafona na ciência, né? Para alguns cientistas. Então, vamos esquecer que a Bíblia ensina tudo isso. Vamos esquecer que a Bíblia detalha todo esse processo. Se você ler, acho que é Hebreus 11:1, é todo falando de física quântica. É uma aula de física quântica. Aí os caras vão falar do poder da palavra. Tiago 2, acho que é Tiago 2, o capítulo inteiro é o poder da palavra. Que hoje os cientistas quânticos falam tanto disso. Está lá tudo, mas que eles preferem... O poder da palavra é sensacional. Eles preferem tirar... As experiências físicas ali é absurda. Das plantas, né? É sensacional. Pó de arroz, um monte de coisa. Isso é muita loucura. Planta, arroz... Gelo. A gente mata planta. Nós já tive alunos fazendo experimento matando planta com a palavra. Arroz, eu já fiz várias vezes, aquele arrozinho que põe no potinho, xinga um, o outro ignora, o outro abençoa, o arrozinho bonitinho. Eu já fiz várias vezes. Depois de quantos dias que você consegue ver o resultado? 7 dias já está fechado, completamente. Um verde, podre, um mofadinho e outro inteirinho. Eu vou fazer. Muito louco. Muito louco. Não, é sensacional. Cara, mas é exatamente isso. Na aula de física quântica lá, cara, eu pirei. Inclusive, da aula que eu fui, o responsável do seu time sobre isso, ele é um professor de Harvard. Então, tipo assim... A gente tem um professor de Harvard, que dá aula em Harvard, não é professor, mas dá aula em Harvard, dá aula nos Estados Unidos, de neurociência. Ele tem um módulo inteiro lá de neurociência. Cara, e aí a hora que mostrou ali a teoria da fenda dupla e como alterava o resultado, o observador parava de observar, acontecia, observava, mudava o resultado. Cara, ali eu pirei. Foi exatamente esse sentimento que eu tive. Falei, olha a ciência explicando a fé. Porque a fé é a certeza do que você não vê. Exatamente isso. E se você ficar observando demais, pode ser que não... Você ficar tão focado em... Cara, foi muito louco, assim. E na estação que a gente entrou seguinte, como ministério, como tudo, foi, assim, uma chave que depois eu falo. Que, Gravado. assim, foi um preparo para a gente muito absurdo para a estação que a gente entrou na sequência. Que Jesus esticou muito a nossa fé, assim. Muito a nossa fé. Muito a nossa fé. E... além do que a palavra falava, do que Deus estava movendo na gente, eu lembrava constantemente disso. Falei, cara, o que muda toda a questão e o resultado é o observador. Eu preciso crer, eu preciso visualizar, eu preciso saber, sem que eu tenha visto aqui naturalmente, mas eu preciso, pelos olhos da fé, conseguir enxergar. Muito bom. E o que vocês me perguntaram, assim, que eu disse que eu treino todos os dias. Eu treino isso, eu treino minha fé todos os dias. Eu treino minha fé todos os dias. Eu treino ferramentas todo dia e treino a narrativa. Todos os dias eu treino a narrativa. O que vai sair da minha boca, o que vai estar na minha cabeça, o que eu vou pensar todos os dias. Eu treino a minha fé na Bíblia, bem espiritual, orando, lendo a Bíblia, bem tradicionalmente, bem espiritual. Eu treino minha fé para que eu mergulhe em intimidade com o Senhor e eu busco essa intimidade. Mas todo dia eu treino também exercícios e a narrativa. O que eu vou falar? O que vai sair da minha boca todo dia? Como é que eu vou pensar? Eu quero direcionar como eu penso, como eu falo.
E hoje, circundando tudo isso, muita gente vai falar, você vai lá comigo no meu podcast e a gente vai falar disso, sobre humildade. Hoje, para fechar assim, a minha fala com vocês, eu tenho uma convicção. Todo problema humano, não importa quem seja, ele vem do orgulho. Não há um problema em mim, em você, independente de quem você é, que não venha do orgulho. Todos os problemas. De obesidade, a falta de dinheiro, problema conjugal, problema com o filho, profissional, tudo, decisões erradas, tudo vem do orgulho. E eu comecei a ler a Bíblia, comecei a fazer um estudo só sobre orgulho. Eu acabei o livro de Mateus, né? Onde é que Mateus fala sobre orgulho? Mais de 50 passagens. Ensinando como ser humilde. Ensinando como não ser orgulhoso. Mais de 50 passagens, só no livro de Mateus. Escancarado falando sobre isso. A Bíblia toda, pelo menos o Novo Testamento, nos ensina a sermos humildes. Jesus Cristo veio e disse assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele veio para lavar os... Eu estou falando as coisas mais óbvias. Ele que lavou os pés dos discípulos. Está entendendo? Ele disse, quer ser o primeiro? Seja o que sirva. Quer ser o primeiro de todos? Seja o que sirva a todos. E aí hoje, quando eu me sinto humilhado, dói, óbvio que dói. Óbvio que dói. Mas eu digo, valeu Deus. Moí o meu orgulho mais um pouco. Estou melhor. Estou melhor. Muito bom, muito bom.